Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. Perder. Boa noite, companheiros e companheiras. Estou muito feliz por estar aqui com vocês e reencontrá-los. Conheço muitos de vocês e agora conheço a todos, depois que virei conterrâneo de vocês, que muito me orgulha pelo gesto dos nossos deputados lá na Assembleia Legislativa. Sei que aqui todos são militantes de movimentos populares, de partidos, lutadores. E eu queria aproveitar esse privilégio de falar para vocês, para compartilhar algumas reflexões que temos feito a nível nacional, sobre o momento que nós estamos vivendo agora. Vocês sabem que o Brasil está vivendo a sua pior crise dos 500 anos. É uma crise do sistema capitalista. Uma crise que desde 2014 jogou na lona a nossa economia, que produziu enormes mazelas sociais com aumento da desigualdade, do desemprego, que jogou 70 milhões de trabalhadores na calçada, literalmente, sem direitos e sem emprego. E que produziu uma crise ambiental jamais vista, pela sanha do capital, que diante da crise foi aos bens da natureza para se lucupletar e se apropriar de bens comuns. Isso aprofundou o desmatamento, as queimadas, as mudanças climáticas, o desaparecimento da água e o aumento do envenenamento da nossa agricultura pelo agrotóxico. Tudo isso misturado se transformou numa crise política, porque diante da crise generalizada, a burguesia nos deu 4 golpes. Primeiro derrubou a Dilma, sem ter nenhum motivo. Depois sustentou o governo corrupto do Temer, cujo único papel era fazer a reforma trabalhista, previdenciária e a PEC do teto de gastos. Depois prendeu Lula e depois essa mesma burguesia colocou Bolsonaro no governo. O Bolsonaro não tem força própria. O Bolsonaro é um pobre diabo que está lá a mando da força da burguesia. Passados 6 anos, depois de 4 golpes, qual é o resultado? A crise só se aprofundou em todos os aspectos e ainda mais na política. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Uma crise grave, histórica, estrutural do capitalismo. Frente a essa crise, qual foi o comportamento das classes? Que é isso que nós temos que entender, para não ficar fazendo análise de conjuntura a partir de declarações de A ou B, ou mesmo do comportamento de partidos. Os clássicos nos ensinaram que o que determina a correlação de forças na luta política é o comportamento das classes e não de indivíduos. Pois bem, o que mudou nas classes?
A burguesia, que antes tinha feito os 4 golpes, e tinha unidade para isso, porque ela mobilizou todo o seu poder econômico, poder judiciário, poder legislativo e a mídia. A Globo passou 6 anos falando mal da esquerda, do PT, do Lula e de qualquer alternativa popular. Esse é o poder da burguesia. Porém, agora, como Deus existe e a dialética funciona, diante do agravamento da crise, a burguesia se dividiu. Graças a Deus. E isso nos permitiu alterar a correlação de forças. A burguesia majoritária queria a terceira via, mas notem como a luta política é complexa. Os partidos de direita da burguesia e os seus líderes, como o Tasso Gereissati, como o Leite lá do meu estado, como o Dória, como o Moro, não souberam ser fiéis aos interesses da burguesia. E por conta de vaidades, a terceira via não se viabilizou. E com isso deixou uma parte da burguesia órfã, entre eles a Globo, que agora não sabe como pedir desculpa para a esquerda, para o Lula, e ainda continua. A Globo hoje é o principal instrumento da terceira via para tentar levar a eleição para o segundo turno, escrito em editorial. E uma parte da burguesia, a mais sábia, na minha opinião, percebendo que uma vitória do Bolsonaro afundaria esse país numa tragédia social, porque o Bolsonaro, além de maluco, não tem nem sequer um projeto burguês para tirar o país da crise. Essa burguesia mais sábia está apoiando o Lula. Tapemos o nariz, ainda bem que estão apoiando o Lula, porque isso nos ajuda a dividir a nossa classe historicamente inimiga, que é a burguesia. Na classe média, vocês acompanharam, 90% da classe média apoiou Bolsonaro. Aqui mesmo, no nosso aeroporto, vocês se lembram como a classe média dos médicos se comportou com os médicos cubanos? Eu mesmo, que não valho nada, me enxotaram aí, me mandando para Cuba. Eles não sabiam que eu já tinha ido muitas vezes a Cuba. Mas esse é o comportamento da classe média odiosa. E agora o que aconteceu? A classe média mudou de lado. 90% da classe média está apoiando o Lula. E isso é ponto para nós. Vocês viram agora há pouco o festival Rock in Rio no Rio de Janeiro? Ingresso de R$400. Todas as noites, os filhos da classe média pediram fora Bolsonaro e apoiaram o Lula. E isso é a demonstração de que a classe média mudou de lado. Bem, e a classe trabalhadora? A classe trabalhadora também estava dividida lá no golpe contra Dilma, porque nem a esquerda teve capacidade de explicar, e muito menos o governo Dilma, de dizer para o povo: a crise é do capitalismo. E nós sempre, dando uma brecha para se aliar com a burguesia, ficamos quietos. E na nossa omissão, a classe trabalhadora ficou na dúvida e não participou da defesa do governo Dilma. O resultado vocês já viram. Então a classe trabalhadora também se dividiu lá em 16. Agora, felizmente, a classe trabalhadora, por suas mediações, movimentos, partidos de esquerda, estamos unidos ao redor do Lula. Então essa diferença de comportamento é que nos permite avaliar que a correlação de forças na sociedade brasileira mudou
completamente das eleições de 18 e que nós vamos ganhar as eleições elegendo o presidente Lula. Se vai ser no primeiro turno ou no segundo, é detalhe que depende de nós. Que depende de nós. Que faltam 3% para consolidar. No geral, a última pesquisa do Ibope, que agora é IPEC, o Lula está com 49,37% dos votos úteis. De maneiras que mais um soprão, né? E eu espero que, em primeiro lugar, os votantes do Ciro parem de se iludir, porque a única chance daquelas ideias boas do Ciro se implementar é se for pela mão do Lula. E por isso, aqui do Ceará, faço um apelo para que os votantes do Ciro botem a mão na consciência e se deem conta que nós precisamos eleger o Lula no primeiro turno. Bem, mas não basta eleger o Lula no primeiro turno que queremos. Nós temos muitas tarefas históricas que esse momento da gravidade da crise nos impõe. Primeiro, nós devemos seguir organizados nos comitês populares, seja das candidaturas, seja dos nossos movimentos. Os comitês populares têm que ser perenes. Hoje de tarde me disseram que aqui no Ceará nós temos 2.000 comitês populares. Vocês são os campeões nacionais, porque a nível nacional nós contabilizamos até agora 7.000 comitê popular. É pouco ainda, mas é muito importante. E o Comitê Popular é a forma de nós discutir um programa que enfrente a crise do capitalismo. Um programa que proponha mudanças estruturais. E essa é a vantagem contraditória. Em 2002, 2003, a economia crescendo, era fácil fazer um programa de conciliação de classes e distribuição de renda. Agora não será mais possível combater a fome, criar emprego, distribuir renda sem botar a mão no dinheiro dos bancos e da burguesia acumuladora. Portanto, necessariamente, para resolver os problemas do povo, terá que ser um governo com mudanças estruturais. Mas não adianta nós olhar para o Lula e cobrar dele as mudanças estruturais. Depende, aí a velha correlação de forças, que não pode servir de desculpa, mas depende da possibilidade de nós continuar organizados para levar povo na rua. Porque na história da humanidade, desde a grande marcha do Moisés, se quiserem, só o povo mobilizado consegue mudanças na sociedade. Segunda tarefa, nós temos a obrigação, para enfrentar esses tempos históricos tão difíceis, como já disseram aqui na Mística, gerar um processo de união das esquerdas. Às vezes as siglas mais nos dividem do que nos ajudam. Cada quem tem o direito de ter a sua igreja, o seu partido, a sua forma de ver o mundo. Porém, nesse quadrante da história, nós não temos mais o direito de estar divididos como classe trabalhadora. E eu tenho esperança que, fruto da vitória do Lula, vai se gerar um clima que nos permita reagrupar a esquerda sobre outras bases. Não sobre base de reunião e de siglas, mas reorganizar a esquerda sobre a base de lutas de massas para enfrentar a crise do capitalismo. De maneiras que eu sou muito otimista e eu espero que o próximo período a nossa geração cumpra com que a história está nos colocando como uma oportunidade. Passar régua nesse neofascismo
e com a vitória do Lula, abrir uma porta que pode nos encaminhar para um novo projeto de país, que reorganize a economia, reindustrialize, apoie a agricultura de alimentos, a agroecologia, para podermos solucionar os verdadeiros problemas do nosso povo. Viva o presidente Lula! Viva o camarada Hermano Freitas! E para que o Hermano e o Lula cumpram a sua obrigação, nós temos que eleger em cada estado uma poderosa bancada de esquerda, seja na Assembleia Legislativa, seja a nível federal. Mas sobre esse assunto, vou deixar para os nossos camaradas. E espero que vocês arregassem as mangas para que nos próximos 15 dias nós garanta a vitória no primeiro turno e também nós garanta que os candidatos de esquerda, aqui não é mais aquela campanha boba de o nome de A e de B, nós queremos eleger uma bancada de esquerda comprometidas com a classe trabalhadora para serem um esteio legislativo das mudanças que tem que ser feitas aqui no Ceará e lá em Brasília. Um grande abraço a todos e a todas.